Está muito próximo da boca. Não, acho que tá bom. Tá bom? Só vou precisar da lista aqui. Sim, sim. Posso. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez. E diferente do que a Consuelo falou, não é docilidade e amor, mas ficava bom esse título também. É afabilidade e doçura. Uma pequena confusão, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E eu gostaria então de começar chamando a atenção de todos com relação a cada quarta-feira que a gente vem aqui, a gente está acompanhando o Evangelho, a gente está tratando de algum tema do Evangelho. E se a gente fosse anotar, no final de uma determinada temporada, nós teríamos um estudo fantástico, porque cada semana é numa sequência, ele vai seguindo, é muito interessante. E isso é muito bom para nós, a gente acompanha o Evangelho segundo o Espiritismo através das palestras, né? Mas por falar em estudo, eu quero aproveitar também, ainda mais que hoje o nosso amigo Júlio não está aqui, que é o homem dos recados, né? O Júlio, ele está se recuperando de uma cirurgia nos olhos, está bem, está tudo bom, está tranquilo, já está em fase de recuperação, e a gente vibra positivamente por ele, que é um querido amigo, né? Mas eu gostaria de lembrar a todos, falando em estudo, que nos sábados nós temos aqui na casa, a casa está oferecendo todos os sábados das 14 horas às 15h30, eu sei que é um horário meio complicado, sábado as pessoas gostam de ficar mais tranquilos, né? Mas aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina, nós temos aqui na casa, todos os sábados das 14 horas às 15h30, uma roda de conversa, e a gente está conseguindo fazer um trabalho bem bacana. Estão todos convidados, quem quiserem vir, o grupo é pequeno ainda, mas é bem interessante, bem gostoso, e eu acho que as pessoas saem felizes quando vêm participar. Então todos podem chegar quando puderem e quando quiserem, todos os sábados. E para a gente começar, a afabilidade e doçura, ele faz parte do capítulo 9, e é o item 100, ou item 6. O capítulo 9, o título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E começa assim, só para a gente poder ter uma ligação com o tema. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Quem falou isso foi Jesus, e aqui quem escreveu foi Mateus, no capítulo 5, versículo 5 da Bíblia. Mateus também escreveu, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então veja que interessante, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E a gente normalmente recebe informações da mídia, né? Dizendo que os grandes campeões, aqueles que vencem, os que possuem sucesso, são aqueles aguerridos, aqueles que se ultrapassam, aqueles que fazem mais, aqueles que correm, aqueles que não param, aqueles que se dedicam. E aí Jesus diz que, na verdade, os bem-aventurados, os que realmente podem ser felizes, não são esses. São os brancos, calmos, tranquilos e os pacíficos. Os que não têm tanta pressa, os que não precisam ganhar tanta coisa. Às vezes eu não preciso nem ser campeão de nada, não tem problema. Esses são bem-aventurados. Esses talvez sejam mais felizes. Isso já nos traz a primeira coisa a ser pensada, né? Como nós trabalhamos os nossos dias? Será que nós somos brandos e pacíficos? Ou nós vivemos naquela angústia, naquela corrida desenfreada, aquela maluquice, na conquista de metas e objetivos? Porque a mídia também diz isso,
que você tem que ter metas e objetivos, e quando você alcançá-la, você não tem tempo de comemorar. Você tem que colocar uma nova e correr atrás, e assim a gente vai tocando a vida, e quando a gente vê, a vida foi. Quando a gente vê, a gente olha para a caminhada inteira e se pergunta, mas afinal, o que tudo isso resolveu para mim? Que diferença que isso fez? Isso aí, tem que pensar, né? Mas indo para o item 6, eu preciso ler para que a gente entenda a afabilidade e a doçura. Isso aqui foi ditado pelo Espírito Lázaro em Paris em 1861. E eu vou ler para que a gente possa entender. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e o despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envadecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Belíssimo, né? Um ensinamento maravilhoso e fantástico. Bem, nós temos que começar explicando que Jesus, quando esteve aqui conosco, para facilitar a vida de todos, pegou os 10 mandamentos trazidos por Moisés e resumiu em apenas 2 mandamentos, dizendo, se esses 2, só 2, forem cumpridos, você certamente vai se dar bem, você alcançará o reino dos céus, você atingirá a salvação. Só 2. Esquece os 10 e 2, para que ninguém esqueça. O primeiro deles é amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus. E aí a gente se pergunta, o que seria, como é amar a Deus? Para amar a Deus a gente precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo a gente precisa estudar, precisa entendê-lo. Porque dificilmente a gente vai conseguir conhecer a Deus no mundo como o planeta Terra. Mas quando a gente ama a vida, quando a gente ama a natureza, quando a gente ama os dias, as noites, quando a gente compreende que é preciso chuva, que é preciso sol, que é preciso calor, que é preciso frio, quando a gente tem um entendimento sobre o todo, nós certamente estamos amando a Deus. E o segundo mandamento que Jesus nos aconselha
é amar ao próximo. Se nós amarmos ao próximo, aquele que vive com a gente, aquele que convive com a gente, aquele que nós não conhecemos direito, mas se nós entendermos que o próximo é uma criatura de Deus, como nós também somos, portanto é nosso irmão, se nós compreendermos isso, aí nós conseguimos atingir o verdadeiro objetivo pelo qual nós estamos na Terra. Mas é muito difícil também amar ao próximo. Porque tem uns que fica complicado amar, porque nos fazem muito mal. Mas Jesus diz que nós teríamos que compreendê-los, nós teríamos que tolerá-los e teríamos que amá-los. É claro que o amar àqueles que estão próximos da gente, aqueles que fazem parte da nossa família, é um amor diferente do amor que nós temos, por exemplo, com aquele que nós mal conhecemos. São amores diferentes, mas isso não tem problema. O amar ao próximo que Jesus se referia era um amar geral, não era um amar para levar para dentro de casa. Temos que entender isso. E aí, baseado nisso, como amar a Deus, como amar ao próximo, a gente começa levantando uma questão. A gente ouve muito por aí, ou lê por aí, que a gente precisa temer a Deus. Mas no Espiritismo nós não conseguimos compreender como é que alguém que possa ser temido, possa ser amado. Não dá certo. Ou você ama, ou você tem medo. Mas muita gente diz que a partir do medo, você é obrigado a amar. Eu acho que é uma hipocrisia também. Acho que não há como você amar. E a gente está falando aqui a Deus, mas a gente pode também... Eu preciso amar o meu chefe, eu preciso amar o superior, eu preciso amar o meu professor, eu preciso amar o meu diretor. E muitos amam, na verdade não amam, na verdade temem. Fica na hipocrisia. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí vem a pergunta: como é que eu posso amar ao próximo em um planeta de provas e expiações? Que é esse que nós vivemos. Nós vivemos num planeta, todos sabem, que de uma escala de 1 a 5, dos planetas do universo, o nosso planeta é da escala 2. Só para lembrar que os piores são da escala 1 e os melhores são da 5. Nós somos apenas melhores do que os primitivos. E nós estamos passando nesse momento por um processo muito interessante, que é um processo que nos levará pelo menos o planeta Terra a um planeta de regeneração. Então nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações, que é esse que nós vivemos, onde o mal ainda sobrepõe o bem, e nós vamos adentrar num planeta de regeneração, onde o bem sobrepõe o mal, e a coisa fica muito mais fácil. E nós somos convidados a isso, nós estamos nos preparando para isso. E para a gente conseguir voltar à Terra num planeta de regeneração, numa próxima encarnação, nós precisamos aprender a amar. Senão não vai dar. Por quê? Porque num planeta de regeneração, as pessoas se amam. Ainda existem dificuldades. Mas num planeta de regeneração, não existe mais fome, ninguém morre mais de frio, ninguém mais é esquecido fora de casa, ninguém dorme debaixo da ponte, todos são atendidos. Esse é o planeta que nos aguarda. Mas a gente precisa amar, a gente precisa mudar conceitos. E nós estamos vivendo um período de grandes mudanças de conceitos, para tudo que é lado. A gente vê a tecnologia avançando de uma maneira espantosa,
Vocês imaginam com o que nós temos hoje já de tecnologia, imaginem daqui a 10 anos o que vai ser a tecnologia disponível para todos nós. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo com grandes perturbações, como por exemplo a pandemia da Covid-19, que abalou o planeta inteiro. Estamos vivendo um momento complicado, difícil, mas muito importante. E precisamos pensar a respeito, precisamos refletir e caminhar, colocando afabilidade e doçura como uma das nossas prioridades. É importante então dizer que o objetivo do mundo de provas e expiações, afinal de contas, por que é que nós estamos aqui? Bem, nós estamos num planeta de provas e expiações porque nós já saímos das cavernas. Nós já conseguimos conversar, lidar um com os outros, nos reunirmos e saímos daqui sem ninguém precisar quebrar nada, sem brigas. Nós já conseguimos isso. Nós já somos sociáveis. Nos planetas primitivos isso era impossível, porque cada um de nós estaria cuidando da nossa caverna. E a gente estaria protegendo só aqueles que estariam próximos de nós. Qualquer outro que tentasse entrar no nosso ambiente, nós certamente afastaríamos ou mataríamos. Hoje não. Hoje a gente já está aqui, estamos aqui 100, 150 pessoas, todo mundo tranquilo, ao final todo mundo sai tranquilo. Nós já conseguimos fazer isso, num planeta de provas e expiações. O objetivo do planeta de provas e expiações é transformar o ser humano de um ser primitivo em um ser sociável, atingindo a predominância do bem sobre o mal. Então nós estamos trabalhando isso, cada um de nós. Quando então seremos elevados para o mundo de regeneração. E aí eu pergunto, quem quer na sua próxima existência física vir num planeta de regeneração? Ninguém. Eu? Até uns 3, 4 que querem. Não, tem mais, né? Porque é importante a gente querer isso, seria muito bom a gente vir. Eu sei que todos querem, né? Mas então o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Como é que eu posso me preparar para vir na minha próxima existência num planeta de regeneração? O que é que eu tenho que fazer? E aí a afabilidade e a doçura entra de uma maneira fantástica para a gente resolver isso. Nós precisamos melhorar o tratamento que nós temos com as pessoas. Nós precisamos nos entender melhor. Nós precisamos ser mais simpáticos. Nós precisamos ser mais queridos. Nós precisamos ser mais doces. Nós precisamos ser mais afáveis. Nós precisamos ter amor. Nós precisamos sorrir mais. Nós precisamos cumprimentar as pessoas. Nós precisamos ter a preocupação de saber como é que você está. Nós temos que dar um jeito de reservar um tempo quando a pessoa diz não estou muito bem, de ouvi-la, de escutar o que é que está acontecendo, por que você não está bem. E o escutar é tão bom, e o escutar faz muito bem para quem precisa falar. E às vezes se a gente não tem nada para dizer, a gente precisa estender a mão, a gente precisa bater nas costas, a gente pode dar um abraço e dizer, mas vai passar. Tudo que você está passando, isso passa. Chico Xavier explicou bem isso. Nós precisamos ser afáveis, amorosos, doces. Por quê? Porque Jesus disse que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Eles serão chamados de filho de Deus. E aí a gente volta a 2000 anos atrás e percebe que Jesus já falava da chegada dos tempos com o planeta de regeneração. Está dizendo isso aqui. Herdarão a terra.
aqueles que ficarão na terra, porque a terra será regenerada. E quem ficará na terra? Aqueles que são brandos e pacíficos. E os nervosinhos de plantão? E a turma da briga, como é que fica? E o pessoal da competitividade, como é que fica? E aqueles que não querem saber e passam por cima de tudo e de todos em nome de um sucesso, como é que fica? Não herdarão a terra. Serão convidados, porque gostam tanto disso, a habitar um outro planeta, aonde isso é a realidade. Aonde ainda a parte material se sobrepõe sobre a parte espiritual. Um planeta parecido com a Terra, só que no ano da Idade Média, ali por volta do ano 1000, por volta do ano 500, aonde as coisas eram difíceis, as coisas eram complicadas. Aqueles que não querem um planeta de regeneração vão enfrentar certamente um outro planeta, porque ninguém morre. Se alguém pensa aqui que não, morreu, acabou, sinto informá-los, não é verdade. Morreu, continua. E continua nos locais como era aqui e nos locais da mesma maneira que nós pensamos aqui. Podem ter certeza disso. Existem inúmeras provas de espíritos passando informações nas milhares de casas espíritas espalhadas pelo mundo e contando as suas histórias. Então aquela conversa de que quem morre não volta, então eu não sei, também não é verdadeira. Quem morre volta e conta. Essa aqui é a verdade. Mas eu trouxe aqui um exemplo, só para a gente ter uma ideia. Nós morávamos em Joinville algum tempo atrás, e uma reportagem de um senhor lá, esse senhor se chamava Allan Kardec. Bonito nome, né? Vocês acham que ele era espírita? Não era. A mãe dele deu o nome de Allan Kardec, mas ele não era espírita, ele era católico. E ele era motorista de ônibus. E ele tinha uma característica muito interessante, esse senhor. Diz que ele fazia uma linha de ônibus levando a um dos grandes bairros. E aí ele entrava no ônibus e desejava a todos os que iam viajar com ele dizia: boa tarde, o meu nome é Allan Kardec, eu sou o motorista que vou conduzi-los até o bairro do Iririú, que era o bairro que ele fazia, a linha que ele fazia, vou conduzi-los até lá e que todos estejam bem, que todos fiquem tranquilos, se precisarem de alguma coisa a gente está à disposição, que nós possamos fazer uma boa viagem até o Iririú e que Deus abençoe a todos vocês no seu trabalho ou quando voltava para casa no seu descanso. Esse era Allan Kardec, um senhor motorista de ônibus, querido por todos. O que aconteceu com a linha do bairro de Iririú? O povo queria pegar o ônibus que Allan Kardec dirigia. O povo saía os ônibus e um polvaréu aguardando encostar o ônibus do Allan Kardec, que iria para o Iririú. Por quê? Aí os jornais foram atrás perguntar por que eles gostavam disso. E as pessoas diziam o seguinte: porque ele dá atenção para a gente. Porque ele se importa, ele faz mais do que conduzir a gente, que já é uma grande coisa, mas ele faz mais. Ele fala com a gente, ele sorri, ele dá boa tarde, ele dá boa noite, ele dá bom dia, ele nos abençoa e ele quer que a gente consiga chegar em casa ou no trabalho feliz. E aí uma mocinha contava que ela uma manhã acordou muito triste, e que esse senhor Allan Kardec foi o que motivou ela a continuar a sua jornada. E eu pergunto, esse gesto não é um gesto espetacular? Não. Necessita de um estudo aprimorado, necessita de um cuidado, de uma preparação tremenda para poder desejar
aos seus clientes, aos seus passageiros, uma boa viagem? Que todos possam chegar em casa bem? Então, Allan Kardec, esse sujeito, é um sujeito diferenciado, brando, pacífico, afável e doce. Uma criatura querida. A gente não mora mais lá, não sabemos onde é que ele está agora, mas eu imagino que um homem desse, se precisar de alguma ajuda, tem muita gente disponível para estender a mão para uma criatura dessa. Porque ele é bom. Mas ele não fazia por interesse. Ele era bom simplesmente porque ele gostava disso. E aí, a gente vai para as nossas atividades profissionais. Como é que nós lidamos com as pessoas que se relacionam com a gente? Ninguém precisa responder, ou melhor, responda só para si. Mas olha como seria bom se toda Tijucas, por exemplo, as pessoas fossem mais corteses, mais queridas, mais afáveis. Será que a gente agradece a menina que nos serve o pãozinho no supermercado? Aquela menininha, não, mas ela está ganhando para isso. Ok, ela está ganhando para isso. Mas será que custa um sorriso para essa menina? Custa um boa noite, um bom descanso para o caixa do banco? Será que custa? Mas ele ganha para isso. Será que custa um cumprimento para o menino que recolhe os lixos? Para o policial que às vezes está parado em uma esquina, olhando pela nossa segurança? Pelas pessoas que a gente cruza? É evidente que nós não precisamos para cada um deles abraçar e perguntar, mas a gente poderia ser mais afável, mais doce. Como é esse motorista de ônibus? Que faz a diferença. Ele faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam muito dele. E isso não é difícil de se praticar, não é difícil de fazer. Até porque dizem que sorrir faz muito bem para a saúde. Então, quem sabe valeria a pena a gente ser mais doce, mais afável, mais brando e mais pacífico. E a reflexão que a gente pede para que seja feita agora é: quem sou eu? Cada um de nós deveria, quem sou eu? Como é que eu me comporto? E aí um grande amigo meu, ele sempre faz uma pergunta quando ele faz as palestras dele, o Paulo Sassi, queridão ali de Florianópolis. Ele faz a seguinte pergunta, eu gostaria de fazer para vocês e que vocês pensem a respeito. Você casaria com você mesmo? Não sei, né? Alguém falou, né? Mas é bom pensar. É bom pensar. Você teria coragem de casar com você? Se você não teria, é preciso rever muita coisa. Por quê? Como são os nossos comportamentos? Quais são as nossas ações? De que maneira a gente age? O que é que a gente fala? Que palavras nós usamos no nosso dia a dia? Que tipo de palavra? Nós usamos palavras que levantam um ambiente? Que melhoram o ambiente? Ou nós colaboramos para acabar de arrasar com o lugar? Quais são as palavras que a gente usa? Hoje eu tenho certeza que todos nós aqui já conseguimos nos conter bastante em sair no muque com alguém. Eu espero que sim. Pode até ser que às vezes escapa, né?
Mas, na maioria das vezes, a gente já aprendeu que a gente deve, quando fica nervoso, encher a boca de água, não é verdade? E não engoli-la. Ficar bem quietinho, para não falar besteira e para não fazer besteira. Então, aquilo que a gente talvez aprendeu lá na infância, quando alguns pais, por total falta de informação, nos ensinaram, se apanhar lá fora, apanha aqui em casa de novo. Já ouviram isso? Não. Né? Não aceito que filho meu leve desaforo para casa. Já ouviram isso? Não. Né? E hoje os pais dizem o seguinte: meu filho, quando você percebe que alguma coisa não está bem, você se afaste dela. Isso é inteligente. Você se cala e saia. Mas vão me chamar de covarde, pai? Não faz mal. Você será inteligente. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Porque não adianta nada revidar, ir para uma briga, apanhar, parar no hospital, porque eu não conheço nenhum caso até hoje em que uma briga física ou que uma discussão tivesse chego a um resultado bom. Eu não conheço nenhum caso, nenhum, duas pessoas se xingando e dando de dedo, que no final das contas eles dissessem: poxa, como foi bom ter ouvido tudo o que você falou para mim. Vocês conhecem alguém, não? Que tenha passado por uma experiência dessa? Ou alguém que tenha levado uma surra ou dado a surra a alguém e dito: como aquela pessoa melhorou depois que eu bati nela? Não conheço ninguém, não conheço. Ou aquele que apanhou, também não conheço. Ah, passei a te amar depois que você me bateu. Não conheço nenhum caso. Pelo contrário, conheço casos que a pessoa fica aguardando o devido momento para revidar. E no dia que aquele que precisar de alguma coisa, e se depender desse, ele está numa situação complicada. E o mundo dá as voltas e as coisas acontecem. Então o que faz o sábio? O sábio não agride. E o sábio cuida do que fala. Então a gente tem que cuidar. O uso, gente, de palavras chulas, o uso de expressões, palavrões, pega muito mal, é muito feio, fica chato, denota uma ignorância, gente, total. E a ignorância que eu estou dizendo aqui é a falta de conhecimento, tá? Denota uma falta de conhecimento total. Então a gente tem que começar já quebrando isso. E é tão fácil, é só não falar. Até porque nós espíritas sabemos que cada vez que as nossas palavras e os nossos pensamentos, que nós vamos chegar lá em seguida, cada vez que nós falamos e pensamos, nós atraímos figuras idênticas, invisíveis para o nosso lado. Então, se eu fico o dia inteiro falando besteira, eu estou atraindo para o meu lado gente que adora besteira. E isso não me acrescenta nada, não vai me ajudar. Então eu preciso cuidar disso. Por quê? Como é que são meus pensamentos? O que é que eu penso? Eu tenho que cuidar disso. Porque, como disse a leitura aqui, que nós fizemos ainda há pouquinho, muita gente está sorrindo e por dentro está envenenado. É só para fazer de conta. Em época de campanha política a gente vê muito isso. Já prestaram atenção? Não. Sorrindo para tudo quanto é lado. Não é verdade, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? E aí a gente fica se perguntando, a gente vive mais no céu ou no inferno? Porque cada vez que a gente entra nesse rancor, nesse ódio, a gente está no inferno. E cada vez que a gente traz a bondade no coração, pratica isso, a gente está no céu. E isso me faz lembrar um conto chinês muito interessante,
onde um desses chineses samurais, lutadores, gigante ele era, enorme, e ele queria muito saber qual era a diferença entre o céu e o inferno. E ele andou por muitos quilômetros, chegou no topo de uma montanha, chegou e subiu uma montanha, e lá em cima estava um mestre chinês. Chega lá em cima um senhorzinho, percebam, aquele carequinha com uma barbinha fininha, branquinha, chinesinho, meditando, quietinho, sentado, meditando. E aí chega esse gladiador, esse monstro, e diz: mestre, finalmente achei o senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O mestre só levanta a cabeça, olha para ele e faz assim. E fecha a cabeça, fecha os olhos e baixa e fica. Mestre, qual é a diferença do céu e do inferno? Aí o mestre olha para ele e diz: escuta, você não tem mais nada para fazer da sua vida? O guerreiro toma um espanto. Você está aí suando, rapaz, catinguento, vem aqui interromper a minha concentração, a minha meditação, para querer saber a diferença de céu e inferno? Você não tem vergonha, rapaz? Falou drasticamente. O guerreiro ficou furioso. Ele puxou de trás as duas espadas, eles usam aquelas espadas, né? Levantou: agora você vai ver o que vai sobrar de você, mestre. Você vai ver. Levantou as espadas, o mestre levantou a mão e disse: isso é o inferno. Aí o guerreiro pegou as espadas, colocou do lado, tomou um calafrio, foi um pouquinho mais para o lado, tinha umas amorinhas, ele pegou as amorinhas, foi lá perto do mestre e disse: mestre, o senhor gostaria de umas amoras? Parece que está bem doces. O mestre olha para ele e diz: isso é o céu. Então vejam como é interessante, como o comportamento muda tudo na vida de uma pessoa. Mas e aí? E como é que eu me torno um afável e doce? Como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho outra saída que não seja aprender a ser afável, aprender a ser brando, compreender o que é isso, internalizar isso todos os dias e finalmente praticar. E aí, no livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz, o seu amigo Silas, que era o que o acompanhava, diz para ele o seguinte: André Luiz, quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Essa frase é muito marcante para mim, ela marcou muito a minha vida. E eu vou repetir para quem não tenha entendido ela bem, porque ela pode marcar sua vida também. Olha só o que diz Silas. André, e aí eu digo para você, João, Maria, José, quando a sua dor não gerar novas dores, e quando a sua aflição não causar e criar aflições nas pessoas que te rodeiam, lá na tua casa, lá na empresa, lá no colégio, lá no centro espírita, lá no clube, a sua dívida está no processo final, em processo de encerramento. Você está resolvendo as questões da tua vida. Quando você conseguir fazer isso, porque é muito comum a gente dizer assim: é porque você não vive a minha vida. E nem você vive a minha, a gente tem que responder, né? É porque a minha vida é muito nervosa.
Porque as coisas comigo não são fáceis, mas as vidas de ninguém é fácil. E as coisas não são fáceis para ninguém. Então, quando a gente consegue controlar a nossa dor, pois que doa em mim, mas que a minha dor não se reflita naqueles que estão ao meu lado. Pois que essa aflição que eu tenho na minha cabeça, que fique comigo, mas que eu não espalhe ela, causando aflição na vida daqueles que estão ao meu lado. Eu estarei certamente nos meus últimos dias de aflição, certamente nos meus últimos dias de dor, porque eu não permito que ela se expanda. E o Espiritismo de novo explica isso de uma maneira incrível, como isso funciona. Então, meus amigos, eu também agora viajo lá para a África para contar uma outra história, para saber como é que a gente deve trabalhar as dores e as aflições. Lá na África tinha um senhor, a pele preta como o petróleo e os cabelos brancos como a neve. Uma figura incrível, maravilhosa. E os jovens adoravam ir no final da tarde lá para aquele lugarzinho onde ele se sentava, numa pracinha, e ficavam com ele aprendendo os ensinamentos dele. Era um sábio. E aí um menino pergunta: Senhor, como é que o senhor faz? O senhor é um homem tão bacana, tão querido, nós gostamos muito do senhor. Como é que o senhor faz? O que é que o senhor faz para poder nos passar essa paz, para poder nos passar essa tranquilidade, para poder nos passar essa sabedoria? O que é que o senhor faz? Aí o senhorzinho dá uma risadinha e diz: olha, meus filhos, acontece assim. Dentro de nós, de cada um de nós, de cada um de vocês, existem 2 leões. Dentro de cada um. Um é uma fera indomável, pronto para atacar, pronto para mergulhar sobre a sua vítima, pronto para destroçar o seu inimigo. Está pronto o tempo inteiro. E o outro leão, ele é o rei da floresta. Ele é sábio. Ele cuida do seu grupo de leões. Ele é o responsável em fazer com que todos tenham uma qualidade. E aí o que você tem que fazer é escolher qual desses 2 leões você quer alimentar. É você que escolhe. E isso é uma grande verdade. Porque dentro de nós existem o instinto e a sabedoria. Nós sabemos disso. E o que é que me move? O que é que move cada um de nós? A gente se deixa levar pelos instintos, com agressividade, falando antes de pensar, explodindo no momento desnecessário, fazendo uma crítica que não cabe. Ou a gente alimenta o leão bom, o sábio, aonde a gente ouve mais, a gente presta mais atenção, e quando nos dizem alguma coisa que não é tão legal, a gente pode pensar: poxa vida, coitado, não está num bom dia, não está bem hoje, coitadinho, não está legal. Mas de certo vai melhorar. Alguns até fazem uma oração por ele, por aquele que te agrediu. Vai melhorar. Qual deles é o alimento? O que você alimentar é o que você é. Assim explicou esse Senhor. Então, para a gente terminar, a gente precisa cultivar o sorriso, cultivar as palavras e cultivar a atenção.
para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E eu queria sugerir, então, a nossa casa é uma casa grande, é uma casa de muitos frequentadores, muitos trabalhadores, nem todos se conhecem, mas eu queria sugerir nesse momento que, sem sair do seu lugar, sem sair, você pode sorrir, pode cumprimentar, pode dar um soquinho, pode abraçar também se quiser, respeitando os limites de cada um, aquele que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente e atrás de vocês. Mas não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Fiquem à vontade. 30 segundos para isso. Poxa, obrigado. Pronto. Foi ruim, não? Desagradável? Chato? Tolo? Não. Foi legal. Foi gostoso. E por que talvez a gente não passe? Não estou pedindo para sair abraçando todo mundo numa baia às 6 horas da tarde, vai ficar complicado, né? Mas por que a gente, então, a gente vê tantas pessoas entrarem na nossa casa aqui, nossa casa, essa aqui, né? Vamos sorrir mais, gente. Vamos dar um alô, vamos cumprimentar, vamos ter mais carinho uns pelos outros, porque nós estamos todos navegando na mesma nau, o planeta Terra. Somos todos navegadores desse planeta. Então vamos conviver melhor, que a vida vai ficar mais leve, mais tranquila, mais fácil. E a gente vai para o planeta de regeneração. Eu tenho quase certeza disso, que todos aqui vão para um planeta de regeneração. Acreditem. Que assim seja, né? Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos e Deus abençoe a todos nós, que assim seja.